Olá, eu gostaria de compartilhar com você mais uma carta do apóstolo Paulo, e eu comentando aqui meu artigo, de teologia, meu comentário, já comentei as 13 cartas do apóstolo Paulo. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, o Apocalipse e várias outras cartas, já quase 36 artigos bíblicos, comentários. Eu, Fabrício Barreto Gonçalves, curtam o nosso canal, se inscrevam. E mais uma vez eu queria compartilhar com você da igreja de Filipos. Existe até um livro de Tim Keller, um grande teólogo que nos deixou, muito bom, brilhante, muito inteligente, usado por Deus, no pastor teólogo Tim Keller, 90 minutos. Aí ele comenta Juízes, Efésios, Gálatas e Filipenses, se eu não me engano. Vale a pena você comprar esse livro, eu tenho aqui em PDF. Timothy Keller, 90 minutos. A igreja de Filipos, vocês sabem que a carta aos Filipenses é uma igreja da Macedônia, ali no ambiente grego, ok? E era chamada carta da prisão, Porque Paulo, quando escreve aos Efésios, aos Colossenses e Filipenses, provavelmente ele estava preso em Éfeso e em Roma. Ele foi preso 3 vezes, sentenciado, condenado, foi solto 2 vezes, sofreu naufrágio 3 vezes, e a última vez que o apóstolo Paulo foi preso, ele foi morto, decapitado pelo imperador Nero César de Roma, por pregar o evangelho. Qual era o crime? Qual era o motivo pelo qual, irmãos e amigos, pensei em dar uma pausazinha, mas os irmãos e as irmãs me incentivaram. Irmão Fabrício, tá tão bom, a gente aprende tanto, o irmão fala com tanta clareza, explica muito bem a Bíblia, é um dom que Deus deu ao irmão, então não para não, continua, porque a gente aprende muito ouvindo o irmão. Então, obrigado, pela minha... Obrigado pelo incentivo, Então, Filipenses, qual era o pano de fundo? Você lê em Atos 16, de 6 a 40. Os fatores que marcaram o início da igreja, da eclesia, comunidade de fé, da época de Paulo, primeiro século, na igreja de Filipos, os filipenses. Primeiro, a obediência de Paulo. Atos 16, versículo de 6 a 10. Até a 10. Comenta aqui no meu artigo, no meu comentário. É mais do que um artigo, É um comentário, é quase um TCC ou uma monografia. A obediência de Paulo. Paulo tinha viajado por toda a Ásia Menor. Seria a Turquia asiática de hoje, atual. Ásia Menor. Pregando o evangelho. O desejo de Paulo era voltar para fortalecer os irmãos nas igrejas emergentes, igrejas que estavam sendo levantadas por Deus, pelos apóstolos, principalmente por Paulo. Mas o Espírito Santo fechou as portas. E à noite, Paulo teve a visão de um homem macedônio, grego, que implorava: passa à Macedônia e ajuda-nos. É a expressão que a gente lê em Atos 16, 9. Ele não teve nenhuma dúvida de que foi o Senhor Jesus que havia chamado para lhe anunciar o evangelho. Atos 16, 10. Não é incrível que o começo da igreja de Filipos
tenha dependido da obediência de um crente ao chamado do Senhor. Ao chamado Senhor, passa a Macedônia e ajuda-nos. Outro fator, a operação do Espírito Santo. Por que eu estou lendo Atos 16 e falando de Filipos ou Filipenses? Porque a igreja e a Bíblia está interligada, irmãos. A Bíblia, o Velho e o Novo Testamento, eles se amalgamam, né? Eles casam com uma luva, como o casal é namorado, o Velho e o Novo Testamento, e a Bíblia é uma só, né? Ela é divinamente inspirada por Deus. Paulo obedeceu ao Senhor e, em consequência, ele foi usado pelo Espírito Santo na conversão de 3 pessoas. Paulo converteu, ou seja, o Espírito Santo, Deus converteu, através da vida e da pregação de Paulo, apóstolo, 3 pessoas. Lídia, vendedora de púrpura, era uma comerciante, Atos 16, de 11 a 15, ou seja, ela trabalhava com couro e tecidos, né? E com tintas, né? Produtos ali, aquecia o pano, os tapetes, né? Vindo da Pérsia, né? Dali do Oriente Médio, da Turquia asiática de hoje, mas Filipos, né? E Macedônia da época de Cristo, ela tingia os tecidos. E Lídia era uma comerciante. Não fala que ela tinha uma loja, mas ela era vendedora de púrpura, que era um produto para tingir peles de cabras, de carneiros e ovelhas, tapetes, cortinas, roupas, tecidos, vestidos. Não é verdade? Uma jovem possessa é a segunda pessoa que se converteu. Atos 16, de 16 a 18. Há muitas pessoas hoje em dia, pelas drogas, sexo, bebida, não é? Promiscuidade, prostituição, pornografia, que precisam ser libertas pelo poder do Evangelho. Amém? E a terceira pessoa, um oficial, um comandante, um oficial do governo, o carcereiro. Atos 16, de 19 a 34. A igreja de Filipos, ela foi fundada em meio a muita oposição do povo, luta, sacrifício, sofrimento, perseguição, crítica, zombaria, deboche, escárnio, sofrimento. Quantas vezes, irmãos, o evangelho afeta interesses financeiros e pessoais? Apesar da perseguição, eu comento aqui no meu artigo, a igreja cresceu e foi para ela que Paulo escreveu da prisão domiciliar em Roma os crentes de Filipos. Né? Começa com uma saudação costumeira, Filipenses de 1 a 2, o remetente da carta, porque na verdade hoje não se usa mais, né? Hoje tem e-mail, nem se usa muito e-mail mais, se usa mais WhatsApp e outros instrumentos aí de tecnologia, né, do século 21, mas eu já tive a oportunidade de escrever carta. Então a carta, a gente escrevia uma carta, né, é um envelope, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se tem aqui um envelope parecido com esse aqui, né, esse aqui é o envelope do dízimo da igreja Batista de Vida, no qual eu sou um dos líderes e membro. Então, é uma carta parecida, um envelope parecido com esse. Então, você escrevia uma carta, você escrevia: eu, Fabrício, fulano, cicrano, saúdo, faço a saudação, etc, etc. Eu escrevo aquilo que eu quero falar e no final, né, a fulano, com estima, afeto, um abraço, um beijo, um queijo, faz um pix aí. Na época não tinha pix, né? Mas a carta era assim que costumava. Então, Paulo e Timóteo, né? Paulo inclui o nome de Timóteo, que sempre foi
ligado à igreja de Filipos. E a expressão é servos de Cristo, né? Servos de Cristo, Filipenses 2,7. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, doulos, né? Doulos ou doulos, escravo, né? Servo. A palavra usada aqui no grego é doulos ou doulos, que significa literalmente escravo, servo. Paulo, apóstolo, considerava a si próprio e a Timóteo, seu discípulo, escravos ou servos no serviço de Cristo. É interessante notar, prossigo aqui no meu artigo, ok? Estou comentando aqui literalmente o meu artigo. Tenho todo ele digitalizado, tá? Em PDF, para quem quiser ler. Então, é interessante notar que foi a mesma palavra usada no capítulo 2 para falar do Senhor Jesus, né? Doulos, antes a si mesmo se esvaziou, né? Ekenosen, né? Kenosis, né? Ou seja, ele se esvaziou. Jesus se esvaziou, assumindo a forma de escravo. Ele usa aqui duas palavras no grego, capítulo 2 de Filipenses. Ele usa a palavra ekenosen, ou kenosis, é esvaziar, aniquilar. Ele usa a palavra aqui, doulos, ou dolos, é servo, escravo. E os destinatários da carta, a quem Paulo escreveu, capítulo 1 de Filipenses, capítulo 1. A todos os santos, notem a palavra santos, a todos os santos em Cristo Jesus, que vivem em Filipos. Há duas lições que aprendemos aqui. Primeira, uma vez justificados pela fé, somos considerados santos, né? Aí eu lembro a palavra grega hagios, ou agiasmos, santo. Somos santificados. Aí, pastor Henrique Alves, meu professor de grego, de teologia do Novo Testamento. Estou pronunciando certo, meu mestre com carinho, né? Henrique Alves, uma sumidade no grego, hebraico, aramaico, latim, era professor catedrático do seminário e faculdade teológica. Professor do Seminário Batista de Niterói, professor do Seminário do Sul, Seminário Betel, eu acho que do Oriente também, se eu não me engano. Essa é a nossa posição em Cristo, que o nosso comportamento não a comprometa. Estamos vivendo de forma santa, né? Hagios. Fomos santificados por Cristo, regenerados. É interessante que o substantivo no grego aqui, santos, sempre aparece no plural, né? Hagios ou agiasmos. Seria fácil ser um santo se não fossem os outros santos. Segundo lugar, na igreja em Filipos havia comunhão, né? Koinonia, outra palavra grega que Paulo usa aqui no texto, né? Sum koinonos, ou união comum, koinonia, né? Sum koinoneo, companheiro, comunhão, união, ligação, mas também liderança, bispos e diáconos. Nesse verso, no texto de Filipos, vemos um sumário, um resumo da constituição de uma igreja neotestamentária do Novo Testamento. O corpo dos membros, a liderança dos oficiais, o ministério da supervisão exercido pelo apóstolo Paulo e o ministério ocasional de uma pessoa como Timóteo, vindo de fora. Ou seja, e ele no capítulo 1, verso 2, né, ele faz uma saudação. Ele usa a palavra hebraica, né, graça, ren, ou hanan, favor, imerecido, caris,
e paz, shalom, eirene do grego, ou shalom do hebraico. Então, Paulo ele escreve à igreja de Filipos, na Macedônia, como nós conhecemos na Grécia, não é? Então foi a primeira igreja de Paulo na Europa, fundada no primeiro século depois de Cristo, e a primeira pessoa a ser convertida ali, em Atos 16 ou Filipenses capítulo 1, foi Lídia, uma senhora cristã, devota, religiosa, temente a Deus, vendedora de púrpura, chamada Lídia, o carcereiro, que estava mantendo Paulo e discípulos presos na prisão, em Filipos, e o soldado romano e o carcereiro, que era um oficial da guarda romana e do Império Romano. E o motivo da carta de Filipos, eu falo aqui no meu comentário. Paulo estava em Roma da década de 60 depois de Cristo, entre 62 a 64 ano Domini, ou depois de Cristo. Cerca de 10 anos depois de ter fundado a igreja de Filipos, há uns 3 ou 4 após sua última visita. Aparentemente, por algum tempo, não teve notícias da igreja, né? Então eles renovaram, os irmãos ali de Filipos. Foi quando um homem chamado, um discípulo, um aluno, um amigo de Paulo, chamado Epafrodito, né? No Novo Testamento tem muito nome assim difícil, né? Epafrodito chegou, né, em Filipos com uma oferta em dinheiro para ajudar no ministério de Paulo. E Epafrodito quase ia perdendo a vida ao viajar nesse serviço prestado a Paulo. Quando se restabeleceu, o apóstolo Paulo o enviou de volta com uma bela carta, capítulo 2 e capítulo 4. Então, Timóteo, ele escreve a Timóteo e escreve a Epafrodito, aos irmãos da Macedônia na Grécia, né, os filipenses, sobre Jesus, sobre o Evangelho e sobre a graça, sobre o alvo central e sobre a alegria. A carta aos filipenses é chamada a carta da alegria, né? Regozijai-vos, chairen ou chara do grego, regozijai-vos, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Alegrai-vos no Senhor. Alegria, ela é uma palavra predominante na igreja de Filipos, carta de Filipos. Então, havia um propósito social, havia um propósito espiritual e evangelístico e prático pastoral. Na verdade, Paulo escreveu aos crentes de Filipos, aos filipenses, ele fala da alegria de servir e ser crente cristão no Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe. Curta o meu canal, Fabrício Barreto Gonçalves. São resultados práticos. A carta de Paulo aos Filipenses fala de viver em Cristo, tá? E conhecer a Cristo. Ou seja, passar pelos sofrimentos e submissão e sofrimentos, e apesar do sofrimento, apesar das perseguições e calúnias, por amor, né? E regozijar e se alegrar no meio das tribulações, dor, enfermidade e sofrimento, sabendo que Jesus também sofreu ao morrer por nós na cruz para nos dar salvação e vida eterna. Esse é o ensinamento da carta de Paulo aos Filipenses. Que Deus abençoe. Curta o nosso canal, dê o seu joinha. Quem quiser, eu tenho esse
esse estudo aí, esse comentário da carta de Paulo aos Filipenses digitalizado em PDF. Meu telefone é código 22, de área aqui de Campos, Rio de Janeiro, 22 999 72 58 67. 22 999 72 58 67. E-mail fabricio.barreto170@gmail.com. fabricio.barreto170@gmail.com. Tudo em letra minúscula no meu e-mail e no YouTube, Facebook, WhatsApp e no Face com a página Você Pergunta e a Bíblia Responde. Que Deus abençoe. E convido a você, meu amado